Oi, Oi, Steven. Tudo bem? você está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, que fantástico, então, tá funcionando. Vamos ver se você vai ouvir isso, tá? Ah, Pessoal chegando. muito engraçado. Vou ter que ficar lá fora, né? É, desculpa, mãe. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tô ótimo, adorei a musiquinha. Como que é? Gostou? Adorei, adorei. Eu esqueci, essa é Superman, né? Superman. Não, Indiana Jones. Ah, Indiana Jones, é claro. Oh, foi a Adriana que me induziu ao erro. Claro que eu ia falar Indiana Jones. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo Prazer, maravilha. que bom. Prazer enorme estar aqui contigo, te ver depois de tanto tempo. Quanto tempo, Kelson? É, Que desde a última vez. maravilha. Ó, Fala, fala. que? Pode falar. Eu ia dizer que você não mudou. Nós não mudamos nada desde a última vez. A única coisa que mudou é que estamos ambos com óculos. É verdade. Mas é sinal de seriedade, né, Steve? Pessoas sérias usando. Ah, deve ser, né? Que bacana, feliz de estar contigo. Ó, mais uma coisinha, um tintim para a gente começar, por favor. Ei, opa, aqui está. Tintim para você e para todo mundo que for nos ouvir e ver, tá bom? Que maravilha. Eu estou aqui no sul da França, numa região de vinhedos, e só tem vinhedos aqui em volta e produtores de vinho. Então, aqui está o resultado. Que gostoso. E também estou no sul, só que eu estou no sul do Brasil, Hum, numa região de vinho é, também. Seguinte, ah, é assim, você é uma pessoa que a gente tem o maior carinho pelo trabalho que fizemos juntos e por tudo que você representa aqui no Brasil e também para nós, né, com o seu trabalho. Muitas pessoas talvez não te conheçam como a gente. Então eu queria que você começasse falando de onde você veio, suas origens, como você começou a sapatear e como você veio parar aqui no Brasil. bom, a gente só tem uma hora, é isso? É, bom, se você levar 50 minutos nisso, já foi. Não, é porque você toca num assunto que é um assunto complicado para mim, porque, assim, da onde eu venho, é, é, a resposta é necessariamente complicada, mas eu vou tentar resumir. É, meu pai é americano, dos Estados Unidos, e toda a descendência dele. Minha mãe é alemã. Eu nasci na Alemanha, mas na época eu não podia ter a nacionalidade alemã, porque a lei alemã não previa isso, enfim, não vou entrar em detalhes. Claro. Então eu tive a nacionalidade americana do meu pai. Só que, bom, enfim, aí eu cresci em vários lugares do mundo, porque era uma época assim, com meus pais, viajavam muito. Eu cresci entre a Argélia e depois os Estados Unidos, como bebê e pequena criança, e depois eu fui parar na Suíça com 3 anos e meio, e eu cresci na Suíça. Mas meu pai, ele sendo americano, filhos de americanos, bem do interiorzão dos Estados Unidos, meu pai nasceu no Brasil. Que legal.
porque meus avós eram missionários americanos do Depois, Brasil. depois a gente fala aonde eles vieram parar, tá bom? É, então, então meu pai era um americanozão, assim, mas falava português também, tinha um passaporte brasileiro e americano. Ele, depois de um tempo, foi parar na Europa, encontrou com minha mãe, blá, 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 e eu acabo que eu tenho hoje três nacionalidades, que são as americana, alemã e brasileira, só que eu moro na França, onde eu não tenho nacionalidade, mas eu moro aqui. Pronto, respondi? Agora tá. Você viajou o mundo inteiro enquanto criança e adolescente, e aí você começou sua formação como artista. Aonde foi, Steven? Sapateador? Eu, na verdade, eu comecei a fazer aulas de dança na Suíça, onde eu morava. Eu tinha uns 15 anos e eu descobri que eu adorava dançar. Foi isso. Eu saía com minha irmã. Minha irmã tem um ano a mais, um ano e meio a mais do que eu. A gente éramos muito grudados e eu adorava festas e festas assim, de adolescente, né? E dançar. Pronto, descobri que é esse prazer muito fundamental e muito essa vibração muito forte que é simplesmente estar num ambiente onde tem uma música e eu chacoalhando o esqueleto lá e dançando. Adorei e descobri isso. Foi uma coisa que vibrou muito forte em mim. Aí eu também, enfim, daí uma coisa vem, uma coisa vai, alguém me convidou. Minha irmã fazia aula de jazz também na época, numa escola em Genebra. Eu fui fazer também. E acabei gostando e fazendo mais e mais. E uma amiga me trouxe para uma outra aula de moderno. Enfim, aí já eu estava fazendo aula todo dia até os 19 anos, quando eu acabei o ensino médio. E eu resolvi tentar, não é tentar a minha sorte, mas eu resolvi ir para Nova York para estudar dança de forma mais séria. E aí eu passei 4 anos em Nova York, é, começando, estudando tudo que é tipo de danças, e é lá que eu descobri o sapateado. Então, o sapateado em si veio bem relativamente tarde, né? Eu já tinha 20 anos. É, mas eu já fazia aulas de outras modalidades e, bom, enfim, foi o caminho vem, caminho vai, eu fui fazendo sapateado mais, até descobrir que esse era meu ponto forte, né? Então você se profissionalizou, Steven, nos Estados Unidos. Sua formação mais forte foi nos Isso, Estados Unidos. isso é Nova York. É. A gente tem uma referência assim do sapateado americano, pelo menos eu tenho, dos filmes americanos, né? Tipo Bojangles, Jenny Kelly, Fred Astaire, mais recentemente aquele artista que participou do Sol da Meia-Noite, esqueci do nome dele agora. Gregory Hines. Gregory Hines. Eu tinha até um sapato assinado pelo Gregory Hines, é muito legal. Mas o sapateado americano realmente ele vai muito mais do que só o cinema nos Estados Unidos, né, Steven? Você pode falar para a gente sobre isso? O que acontece é que o cinema deu visibilidade, uma visibilidade mundial ao sapateado, né? Tanto que muita gente no mundo inteiro identifica sapateado com essas estrelas do cinema, né? Com Gene Kelly, com Ginger Rogers, Eleanor Powell, Tem tempo, né? Fred Astaire, e assim vai. E o Bojangles e etc. Mas, dentro da expressão desta arte nos Estados Unidos, os musicais e os filmes eram uma pequena parte, né? Mas uma pequena parte com uma imensa um poder de divulgação fenomenal, mundial, a indústria do cinema.
o resto do sapateado se expressava em palcos e em lugares muito menores, em clubes onde tinha música jazz e dançarinos, bailarinos, e shows, revistas musicais e outros, mas enfim, palcos, ao vivo, né? É, então, com uma projeção muito menor. Então, as pessoas não conhecem a grande maioria dos estilos e do que é o sapateado. Eles identificam o sapateado com aquele estilo que foi impresso pelos musicais, e musicais em filmes, né? Claro. E porque existe a outra ponta que é o musical no palco, em Nova York, a Broadway, né? Mas é diferente do musical Hollywood. Então, pronto, o sapateado ganhou o mundo, mas ganhou o mundo com uma parte dele só. Inclusive, se eu não me engano, Steven, aí na Broadway existe uma técnica própria de sapateado. Eu estou errado ou é mais ou menos isso mesmo? Eu não diria que é uma técnica, é uma estética, O estilo, né? estilo, É né? uma estética, assim, pelo que aqueles grandes musicais clássicos que tem sapateado, porque aí tem que ver, a gente sapateador, amante de sapateado, ou aqui numa plataforma onde estamos falando de sapateado, a gente olha a coisa pelo filtro do sapateado. Mas se você vai em Nova York e abre o jornal e vê a programação dos musicais da Broadway, vão ter 30 musicais e um ou dois ou três deles com sapateado, entendeu? Os outros são peças, são mais cantados, são histórias contadas de diversas formas. A, o teatro musical é isso, são histórias contadas através de fala com atores, de canto e de dança, e às vezes esta dança tem sapateado, às vezes não, a maior parte do tempo não. Se nós somos sapateadores, a gente gosta de sapateado, então vai ver aquele musical que tem sapateado, né? E então, bom, acaba identificando, achando que os musicais têm sapateado. Não, os musicais, a exceção, a pequena parte deles tem sapateado. E os grandes clássicos onde tem sapateado, que são, sei lá, Anything Goes, Crazy for You, 42nd Street e assim vai. Shuffle Along, que é enfim, é antigo, mas tem uma versão mais nova agora, eles, eles têm uma espécie de estética, uma maneira de fazer, de imprimir o corpo, né, uma gestualidade que vai junto, que não é própria do sapateado, mas é própria destes musicais, né, que apresentam sapateado. Agora, tem uma diferença, por exemplo, radical, se você vai ver, você mencionou o Gregory Hines, mas eu vou um pouco mais à frente, tem nos anos 90, saiu esse musical de grande sucesso, que se chama Bring in the Noise, Bring in the Funk, com Savion Glover. E ali você vê uma estética, um uso do corpo radicalmente diferente Uhum. dos outros que a gente já mencionou. Ok. Inclusive, assim, as estéticas, elas se cruzam, né? Elas se misturam, elas se transformam juntas, né? Eu acho isso bacana. O sapateado é uma arte em constante evolução. E não é, vamos dizer, não é uma dança folclórica, uma dança como, por exemplo, a dança irlandesa. Típica. A dança irlandesa, ela é codificada. Uhum. É, os mestres vão dizer isso está certo e aquilo lá está errado. No sapateado, você não pode realmente falar isso. É uma arte aberta. Ela tem uma tradição, tem uma maneira de fazer da Broadway e tal, mas isso não é a verdadeira maneira de fazer. É uma forma de fazer. E ninguém pode dizer que as outras estão erradas. Claro. Simplesmente é um estilo. Então,
O sapateado é uma arte, o sapateado americano, né? É uma técnica em aberto de, para o seu estilo, e você pode aplicar uma gestualidade, um corpo, uma estética do corpo bem diversa, muito diversa. Que bacana. Steven, agora vamos lá. Você saiu da Suíça, foi para os Estados Unidos, se formou profissional e veio para o Brasil. Como que foi isso? Conta pra gente. Bom, eu cheguei a mencionar que tem uma história da família do meu pai no Brasil, né? Uhum. Então, existia essa ponte histórica com o Brasil, mas que foi um pouco cortado, porque meu pai saiu de lá, meus avós voltaram para o também, e, e meu pai saiu, fui encontrar com minha mãe na Europa, e Só que eu, nos anos, quando eu trabalhava já dando aulas de sapateado, isso no final dos anos 80, eu encontrei com uma pessoa que tem uma escola de dança muito grande no Rio de Janeiro, que é a Carlota Portela, e que tem uma escola de jazz, enfim, na época dava aula, tinha aula de sapateado também. Ela ia para os Estados Unidos todo ano, como várias pessoas iam para os Estados Unidos para se reciclar, fazer aulas, etc. Eu encontrei com ela lá em Nova York e a gente se gostou, conversou bastante. Aí ela, cada 6 meses ou cada ano, ela voltava e a gente encontrava de novo. Ela, blá, 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 a gente batia papo. Eu tinha esse histórico da minha família com o Brasil. Então, o que aconteceu é que ela me convidou para dar um workshop na escola dela, isso em julho de 87. Eu aposto que a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo a gente não tinham nascido, né? Mas foi. Eu já estava por ali. Então, eu fui. Ela me convidou para o workshop, durava 2 semanas. Mas eu estava precisando de uma, uma mudança. Era uma época um pouco da minha vida assim, em Nova York, já estava um pouco cansado. E eu fui para o Brasil, eu fiquei 2 meses. E nesses 2 meses no Brasil, eu encontrei toda aquelas pessoas que faziam sapateado no Rio de Janeiro, Sim. que tinha, né? E tinha bastante. Então tinha a Stella Antunes, que mais tarde começou uma companhia, na época já tinha, se chamava Companhia Danopé. E mais tarde se virou a Orquestra Brasileira de Sapateado, com mais projeção, que continua até hoje. Mas a Amália Machado, Flávio Salles, a Valéria Pinheiro, Cíntia Martã, Maurício Silva, com quem eu acabei também fazendo um espetáculo mais tarde. Bom, enfim, para mim, o Brasil, quando eu cheguei, foi muito importante. Essa primeira vinda foi muito importante, porque eu precisava necessitando de um refresco. Nova York é uma cidade dura para quem está lá batalhando para ser bailarina. Sim. Você precisa de um dinheiro que você não tem como bailarino, então você mora mal, você divide apartamento com 3 pessoas, você não tem dinheiro para sair, para curtir a cidade, porque as pessoas vão para Nova York, aí vai para ver show, vai para o restaurante, vai para blá, 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 blá. Eu não tinha nada disso. Você mora lá, você está batalhando, você não vai ver show, você não tem dinheiro para comprar ingresso, você não sai para o restaurante, você só está batalhando. É só que você está no show. Você tenta estar no show, mas a cada audição que você vai, eles precisam de uma pessoa e tem 200, né? Então, é complicado. Então, eu estava um pouco cansado dessa batalha e esse convite para ir para o Brasil veio na hora certa. Eu me deitei e rolei, como se chama, né? Estava feliz da vida, uma vez ter umas pessoas felizes, muita gente fazendo minha aula, aplaudindo no final, querendo me levar para a praia, para o barzinho, para dançar, etc. Então foi
um momento fantástico. Aí começou um vai e vem com o Brasil. Cada oportunidade que eu tinha, eu abria espaço e vinha para o Brasil. E graças a Deus tinha essas pessoas que tinham que batalhavam o sapateado no Brasil. Tá bom? Que tinham escolas de dança e que pequenos grupos e eles me chamavam para dar aulas, para coreografar números e para às vezes se podia para fazer parte de algum espetáculo, como aconteceu também algumas vezes. Então, genial. Eu aos poucos fui me relacionando com uma pessoa no Rio de Janeiro, a Beth, que se tornou a minha mulher e mãe das minhas duas filhas, que é do Mato Grosso do Sul. Uhum. A Beth é de Campo Grande. E então, enfim, começou uma relação com o Centro-Oeste também. E, bom, enfim, aos poucos, em 91, depois de 4 anos de vai e vem, eu resolvi me mudar para o Brasil. E aí começou uma relação muito mais próxima, né? Claro, Intensa. claro. E você também, o brasileiro tem essa coisa, né, Steven, de receptividade muito forte, né? Recebe na hora, já leva você para a praia para tomar caipirinha e tomar um chopp e tudo bem. Bom, aí... E em Nova York, não, né? Em Nova York, todo mundo tá lá para trabalhar, para batalhar seu espaço profissional. Nova York concentra os melhores artistas do mundo, mas todo mundo está lá para tentar cavar seu buraco. Então é uma competição ferrenha. E ninguém te convida para comer espaguete na casa dele, entendeu? Com certeza. E Steven, aí você chegou no Brasil e encontrou esse clima todo propício para você, e você desenvolveu um trabalho, né? De 30 anos aqui no Brasil. Mas É. está no Mato Grosso, olha só. Aí, através de um amigo, um professor de arte, que foi ao Rio e te viu dançar num espetáculo branco e preto, é isso? Preto e branco. Preto e branco, com o Maurício. Ele voltou para Cuiabá e falou assim, Kelson, eu assisti um espetáculo sensacional no Rio, sapateado. Esse professor chama Marcelo Velasco. Ele dançava com a gente lá em Cuiabá. Ele falou na hora, entrei na internet, daí foi o nosso primeiro contato, não sei se tu te lembra, a gente falou pelo telefone, e aí você veio para Cuiabá. Você lembra que ano que era? Não, você deve ter isso nos seus arquivos lá. Sim, era 1995. Caraca. Ah. A nossa escola estava fazendo 15 anos. Aí não sei se você se lembra como que rolou tudo. Você foi para lá, deu um workshop. Você tinha assim, um marketing que era do you tap, né? Lembra? Não sei se você usa Sim, isso. sim, Tudo que era claro. camiseta era do you tap, o sapato, tudo era do you tap, né? Isso envolvia as É, pessoas. Muito legal. Mas o que eu quero saber é é. o seguinte, a sua relação, como você acabou de falar, a sua relação com o Centro-Oeste brasileiro já vem de família, né? Aí, Isso, tem uma. se você falasse um pouco dessa parte, depois a gente volta nos trabalhos que a gente fez junto. Da sua relação Tá. com o Centro-Oeste. Aliás, uma amizade muito forte que você tem com um artista mato-grossense de destaque, um artista plástico de destaque, né? Conta essas histórias pra gente, que são várias coisas, né? São várias coisas legais, né? É, bom, a parte familiar é porque meus avós, e eu fui. Não, eu já sabia isso em 95. Mas meus avós americanos saíram do Kansas, que é do interiorzão dos Estados Unidos, e eram missionários da Igreja Presbiteriana Americana. E foram mandados para o Brasil. E chegaram no Brasil em 1925, no Porto do Rio de Janeiro. E eles tinham esse hábito de escrever cartas para os seus entes, para a sua família, nos Estados Unidos, toda semana.
acho que todo domingo sentavam lá na velha máquina de escrever, na Remington, que eles levavam para tudo que é canto, botavam lá seu papel, com papel carbono, e escreviam cartas para contar das suas aventuras no Brasil. E o caminho deles, da missão, fez com que em 1900, eu acho que foi 27, eles foram para Cuiabá. E, na verdade, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, tem uma cidadezinha que se chama Buriti, eu acho. Não é um internato, é uma escola. É uma escola que É uma escola. Exatamente. Uma escola que é financiada, eu acho que até hoje, pela Igreja Presbiteriana Americana. Né? Para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana Americana, como outras, tem muita presença no financiamento de escolas ou de ensinos, né? Como tem a PUC no Rio, né? Como tem a São Vicente e a São isso, São aquilo, e enfim, a escola Mackenzie, a Universidade Mackenzie em São Paulo também é uma universidade financiada pela Igreja Presbiteriana Americana. Então, meus avós, em 1927, estavam no colégio lá, na escola em Buriti, durante, eu acho que um período de 2 anos, e depois foram para o interior de São Paulo, e ficaram muito mais tempo lá, uma outra instituição de ensino. Então, essa foi minha relação. E essa primeira viagem que eu fiz naquela época, se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda viagem, eu fui. Você que me levou para a Chapada dos Guimarães, eu acho, né? Exatamente. Exatamente. E a gente foi lá andar, ver cachoeira e tudo mais. E aí, numa dessas, eu parei ali nessa instituição, eu fui conversar com o responsável da escola, que era um pastor que tinha estudado com meu avô. E não ali, ele tinha estudado no interior de São Paulo. E ele conhecia, enfim. Então essas histórias para mim foram incríveis, de encontrar um lugar no fim do mundo, onde meus avós estavam. Ué, mas Cuiabá, olha, Cuiabá em 1927 era o fim do mundo, sim, senhor. Não tinha... Já era o centro-oeste brasileiro, não era o fim do mundo, não. O fim do mundo é lá em Timbuktu. Timbuktu. Ai, engraçado. Ó, não é maldade não, Ana Carolina. O meu amigo, tem um amigo meu aí, que eu acho que está assistindo aí, que é o Ivo, Ivo Venerotti. Ele dá um alô aí, se você está assistindo. Ele é geógrafo e acabou seu doutorado em geografia humanista, humana, um ano retrasado. E ele utilizou as cartas dos meus avós, aquelas cartas que eu falei que eles escreviam toda semana, ele usou as cartas como matéria-prima para a tese de doutorado dele. Que bacana, que legal. Ali, ele está falando, ele está aqui. E ele que me falou, o IBGE só fui mapear o Mato Grosso, na época, Cuiabá e Chapada dos Guimarães, aquela área, depois, em 1930, ou alguma coisa. Entendeu? Então, era uma... para te dar um exemplo, tem uma carta da minha avó que conta da passagem por ali da coluna Prestes. Sim, claro. E eu vou, enfim, eu vou te mandar essa carta, Kelson, porque é muito interessante. Mas, enfim, então é uma história que para mim tinha um quê de emotivo e também depois esse amigo, Adir Sodré, que era um amigão da minha esposa na época, que é pintor e de Cuiabá, e uma pessoa maravilhosa. O Ivo falando, essa carta é fenomenal, o Ivo falando, você viu aí? Essa carta é fenomenal. Aí está o comentário. Vou te mandar isso aqui. Mas fala do Adir. Steven, uma mocinha passou rápido e perguntou
Com que idade você começou a dançar nos palcos? Responde a ela. Com qual idade eu comecei a dançar no palco? Palcos. Eu acredito que ela talvez seja em Nova York, alguma coisa assim. Minhas primeiras experiências como bailarino profissional foram em Nova York quando eu tinha 22, talvez. Bem novinho, né? Tarde, né? Tarde, novinho, não sei. Não sei, a gente, né, as pessoas que estudam balé começam muito mais cedo, né? É, mas eu não tinha, por exemplo, as escolas que eu fiz não costumavam organizar espetáculos de final de ano, então eu não tinha muito hábito de subir no palco para fazer espetáculos antes de mesmo de começar a fazer isso profissionalmente. Isso é uma vantagem que no Brasil a gente tem, né, Steven? Espetáculos, assim, escolas promovem todos os anos apresentações. Isso na Europa e nos Estados Unidos não é comum, né? Depende, eu acho que eu estou tentando me entender ainda, assim, mais tarde eu trabalhei numa escola em Genebra, na Suíça, onde fazia-se um espetáculo cada 2 anos, Uhum. porque é caro, tem menos acesso aos palcos, né, então, e também é muito trabalho, né, você já ir todo ano tem que, né, haja o trabalho, né, porque dá muito trabalho, né, de fazer isso. Os alunos que não se dão conta, mas dá muito trabalho. Nossa, com certeza. Agora vamos voltar lá. Aí você tem esse grande amigo, o Adir, vocês ficaram muito próximos, e aí essa relação de amizade fez com que vocês tivessem. Aliás, você teve sua filha, e o Adir tinha uma filha também, e as duas tinham o mesmo. Tainá, é, o Adi, a gente ficou muito amigo durante um bom tempo. É, é, eu tenho que dizer que eu perdi contato com ele depois de um tempo. Tenho um contato mais forte agora com uma é, relacionado à família Espíndola, que é que quase da mesma família que minha ex-esposa. Então, sabe, a Alzira Espíndola, a TT Espíndola, o Humberto Espíndola, e assim vai. São um monte, são 5 irmãos, Eles são todos artistas. cantores, artistas plásticos, muito famosos. Artista, e o Humberto Spindola é pintor, e, enfim, a temática dele tem muito a ver com o Centro-Oeste, com o boi, com as fazendas, e com essa realidade. Então, Será que eu estou com enganado? a DIR, ao longo dos anos, fala. Vocês dois não colocaram o mesmo nome na filhinha sua e dele, não tem o mesmo É nome? verdade, é verdade. A Nina, Olha, Nina Morena, e eu tinha a Nina loira e ele a Nina Morena. Eu me misturei com um amigo outro que tem a filha Tainá. É, é não, certo, exatamente, Nina. Linda, ela mora em Curitiba agora, adulta, né? a filha do Adir, ou a sua. Do Adir. Aham. É. Então, Mora- as duas. Não, a minha filha mora aqui na França, mas eu estava falando da filha do Adir, que está em Curitiba. Não, mas eu acho também essa ligação, porque eu penso assim, já que você já tinha uma ligação com o Centro-Oeste, de amizade, de tudo, então era natural que você chegasse até a gente, né, Steven? Tudo. Foi muito legal. Eu amo a, a, a madrinha das minhas 2 filhas, chama Wanda Jaques, também tem uma. O pai dela tem uma fazenda em Bonito, e é no Mato Grosso do Sul, né? Mas, enfim, então tem essa ligação com o Centro-Oeste que é forte na minha família, assim. Claro. Muito. Steven, eu queria apareceu um amigo nosso, não sei se você não conhece o Jairo, um abraço pro Jairo, o Luiz Carlos Nogueira, você lembra dele? Apareceu aí também já há algum tempo atrás. Não sei se você te lembra. Da, Sim, claro, claro. da primeira vez que você veio em Cuiabá, a gente está fazendo espetáculo junto, vocês se conheceram e tal. Sim, sim. Aí eu queria falar o seguinte, quando você veio em 95, que a gente fez um espetáculo dos 15 anos da nossa escola, nós trouxemos o espetáculo que você fazia com o Maurício. E você sabe que esse espetáculo aqui, a gente sempre teve essa tradição de fazer coisas de vanguarda. Vanguarda nesse sentido assim, de ser os primeiros a fazer, né? E nós fomos os primeiros a produzir um espetáculo completo de sapateado. Aí o Luiz falou que Aham. trabalharam no Rio, no CQID, o Luiz Carlos Nogueira falou. Sim. Aí você lembra desse espetáculo, o Preto? Claro que você lembra, né? Você que Ué, produziu.
foi o primeiro que eu criei, assim, inteiramente junto com o Maurício, mas aqui no Brasil, né? Foi ali que eu criei asas artísticas, porque até então eu só tinha feito números, né? Números soltos, então um solo, alguma coisa dentro de um espetáculo maior. Mas com o Maurício a gente tinha uma afinidade fantástica. Eu encontrei Maurício quando eu cheguei no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para morar no Rio, eu integrei a Orquestra Brasileira de Sapateado, dirigido pela Stella Antunes e Amália Machado. Mas lá estava também o Maurício e nós resolvemos, a gente se deu também tão bem que a gente resolveu fazer um espetáculo só nos dois. E aí o Luiz Nogueira falando, fiz a coordenação pedagógica, e sim, claro, claro. Eu não sabia, Luiz, que da sua ligação era com o Centro-Oeste, aí é que tá, entendeu? Que maravilha. O Luiz veio para cá em 1983, ficou vários anos, vai e volta. Ele já é meio mato-grossense, sabe? Olha, que bacana, que bacana. Abraço, Luiz. E aí, o Maurício, a gente começou a criar uma espécie de pocket, né? Sei lá, a gente tinha 30 minutos, 40 minutos, apresentou em bares, em locais assim, um pouco informais no Rio de Janeiro, e como a resposta do público era bacana, a gente conseguiu acrescentar músicos e fazer toda uma segunda parte, e aí se tornou um show inteiro bem bacana. Hoje eu olho para esse espetáculo com orgulho, sabe? Ele é um pouco mais estética que eu não... Enfim, faz 25 anos, eu faria diferente hoje, mas era eu na época, mas um espetáculo bacana, se sustentava bem, e com ele, cara, a gente foi no Faustão, a gente foi na Xuxa, então com isso deu uma projeção nacional, e aí a gente acabou rodando bastante no Brasil com esse espetáculo. A Kelly falou em francês, mas acho que ela perguntou mais ou menos assim, como que foi a sua chegada na França? Mas depois você vai responder isso lá na frente, tá bem? Porque a gente está falando do Brasil. Steven, aí você chegou aqui, você encontrou um ambiente propício para desenvolver seu trabalho, acredito nisso, né? E aí você fortaleceu o sapateado, principalmente no Rio, né? Você criou um movimento muito bacana lá, o TEP em Rio, né? É isso? Sim, o TEP em Rio veio um pouco depois, né? Porque, bom, enfim, porque minha estrada acaba sendo bastante longa. Então, o TEP em Rio nasceu em 2002. E eu cheguei no Brasil em 91. Portanto, lá se passaram quase 10 anos, onde eu já tinha começado a fazer muita coisa. Você fala que eu trabalhei muito no Rio, e é verdade, mas na verdade eu trabalhei em 23 estados do Brasil. Sim, claro. Então, acabei realmente rodando, fazendo shows em Santarém, no sul, na fronteira argentina, da Bolívia, do não sei o quê. A gente foi para Rio Branco várias vezes, no Acre, todo o Nordeste. Então, eu realmente... Você fala que o Brasil me acolheu bem, e é mais do que isso. Eu tive uma vida inteira de descobertas e de encantamento com esse país tão grande, tão rico, tão diverso, e que gostava muito do que eu fazia. Eu acho que o brasileiro é muito fascinado por dança, percussão, música, né? E a gente junta isso num pacote. Então, a receptividade dos meus espetáculos, porque o Preto e Branco foi o primeiro, mas depois vieram muitos outros, a receptividade sempre foi incrível. E aí, com isso, eu tive a chance de rodar muito. Mas o Brasil me acolheu sempre, e o Rio de Janeiro, eu sempre morei no Rio de Janeiro. Então, era a minha base de trabalho. E com o TAP em Rio,
foi realmente lá que eu comecei, eu e a Adriana Salomão, que é hoje minha esposa, na época não era, mas o Tap em Rio foi um pouco nossa consolidação de um trabalho no Rio, e eu acho que o Tap em Rio serviu de imã, né, para muita gente no Brasil que vem todos os anos para participar do festival, que se tornou um marco, um festival de referência, né? Claro, claro. Eu acho que esse trabalho seu fortaleceu o sapateado inteiro, né? Porque, por exemplo, eu quando era estudante de dança, eu fiz alguns cursos, inclusive com o Luiz Carlos na Kika Tap Center, em São Paulo isso, né? Cátia Barão, eram referências do sapateado, ou são ainda, porque já faz algum tempo que eu não estudo sapateado. Mas eu creio que quando você chegou e você fez todo esse circuito brasileiro, acho que você deu uma visibilidade muito grande para o sapateado no Brasil, né, Steven? Impulsionando carreiras, impulsionando pessoas, fazendo acreditar, inclusive com esse teu estilo próprio, pode ser isso de sapatear? Eu acho que, enfim, eu fico extremamente feliz de poder sentir que eu tive uma marca no desenvolvimento dessa arte que para mim é muito importante, me nutriu artisticamente, foi uma paixão que eu tenho pelo sapateado, e eu tenho que dizer que eu fiquei muito feliz em conseguir transmitir essa paixão para bastante pessoas. Eu me sinto mais do que amparado hoje, vendo que eu passei a abandonar. Hoje em dia, e não só por causa de mim, mas em parte, temos um desenvolvimento, uma classe de sapateadores que são incríveis, que são fantásticos tecnicamente, artisticamente, e com iniciativa e com vontade, inventando novos tipos de plataforma, de formas de expressar e de divulgar o sapateado. Então eu me sinto plenamente realizado com o meu caminho no Brasil, e isso aqui deixa qualquer um feliz, né? Se você é professor, se você quer transmitir, é, como eu sou também, eu sou muito feliz de ouvir tudo, de ver todo esse movimento. Então, é isso, Kelson. Eu agora moro na França, né? E estou começando um novo capítulo aqui. Esses anos todos que eu estive no Brasil, esses anos todos, sempre eu vinha para a Europa 2 vezes por ano, né? Então, meu pai morava aqui, minha irmã mora aqui, e eu tinha trabalho aqui também. Então, eu tenho toda uma rede de escolas e de instituições onde eu vou, eu trabalho, e agora eu passei para cá. Então, nunca cortei os laços, mas então estou numa nova fase, um novo capítulo, e eu estou um pouco olhando para o meu caminho no Brasil com um pouco de saudade, mas enfim, é isso, a vida é assim, a gente vai avançando. Mas foi ano passado, Steven, que você esteve aqui em Joinville e fez um trabalho, não foi? Um outro ano? Foi, então, eu não cortei, não, foi ano passado, nós montamos, eu fiz essa residência que se chama Work in Progress, né, que o Festival de Joinville promove. Eu agora eu vou para o Brasil 2 vezes por ano. Esse é o plano. Tem que vir em Só Cuiabá. que esse ano não deu. Era para eu estar ali agora, em julho. Só que a crise sanitária não deixou, né? Sim. E aí o plano é de conseguir fazer o Tap em Rio em janeiro. Se Deus quiser, vai ser possível organizar o Tap em Rio. Estamos rezando, né? Cruzando os dedos. Claro, depois que passar tudo isso, vai dar tudo certo. E, Tilly, agora respondendo a essa pergunta, a pergunta que acho que foi a Kérita que fez lá atrás. Você tinha todo um trabalho, tem ainda, né? Porque ele não se apaga. As pessoas que tiveram contato com você, pelo menos eu posso falar sobre nós, sobre a nossa família, a nossa escola, você vai sempre fazer parte da nossa história. Não tem como
como apagar isso. E eu creio também de muitas pessoas, né? De muitas pessoas. E aí, como é que foi isso? De repente, falar, agora vou Gezi de Beck. Você lembra dessa história, Gezi de Beck? Aí você pega e vai para a França. É bom, meu pai morou, era um americano, vou contar essa história toda, mas ele, meus pais, ambos, foram para a Suíça quando eu era pequeno. E meu pai fez sua vida profissional na Suíça. Ele tinha uma casinha na França de umas 3 horas de Genebra, onde ele vinha aqui passar final de semana e tudo mais. Aos poucos, essa casa se tornou a casa principal dele e ele se aposentou aqui. Então, ele faleceu faz uns 4 anos. Então, a minha vida juntou diversas, enfim, as coisas vão mudando, né? Então, juntou ao falecimento do meu pai o fato que eu herdei desta casa aqui. Aqui, está vendo Sim, essa fantástico, aqui? fantástico. É Gostei. uma casa linda, toda de pedra, no vilarejo, medieval, enfim, é um lugar fantástico. Legal, então E já temos casa na França. isso, todos nós. Brasileiro é bem, Venha. brasileiro é bem assim, então já temos casa na França, né, Chico? Exato. E aí, junto isso com o nascimento do Gabriel, que o meu filho com a Adriana, que Sim, Gabriel tem agora 3 anos. E quando você tem um filho novo, tudo muda, né? É, sua forma de pensar, você vai priorizar o seu filho, o crescimento feliz dele, a educação dele. Isso coincidiu com uma crise financeira braba no Brasil que começou em 2015, que afetou a nós como artistas sempre mais do que qualquer outra classe, e aí começou a ficar difícil de pagar as contas, a perspectiva de ter que pagar a escola, enfim, infelizmente a escola pública no Rio de Janeiro não é lá aquelas coisas, então você pensa numa escola particular, mas a gente não tinha como pagar. Aqui tudo é Estado, né? A escola é gratuita, tem uma segurança total nesse lugar onde a gente está. E eu tenho trabalho aqui na Europa, então foi uma decisão em conjunto com a Adriana de começar um novo capítulo na vida, de ter novos desafios, vamos dar uma guinada, né? Nesse meio tempo, a minha filha mais velha, Nina, também já estava morando na França, porque ela veio aqui fazer escola de circo e se estabeleceu aqui, então estamos perto dela. E aí sim vai. Eu falo francês porque eu cresci na Suíça, né? Então eu me sinto bem nessa cultura da França, né? e sua esposa também é sapateadora, né? Sim, Adriana Salomão é sapateadora. Eu não a conheci. E ela é mais ampla do que eu, ela dá muitas aulas de jazz, de Ah, jazz contemporâneo. É, já tem uma formação, então, mais eclética, vamos falar assim. isso, ela é mais polivalente. Eu sou bem especialista mesmo, sou focado. Ô, Steven, me fala uma coisa, como é que está o mercado da dança aí, particularmente na França e na Europa? Tirando o lado da pandemia, né, que afetou todo mundo, mas tirando esse lado, como é que está? Assim, para as pessoas É, saírem do Brasil, irem desenvolver suas atividades, fazer carreira mesmo. é. Olha, agora, como você falou, agora está tudo afetado pela pandemia, né? Então, tudo parou, eu tinha uma série de compromissos. Aqui, a França, a Europa tem isso, né? Que é pequeno. Então, eu saio daqui, eu vou dar aulas, passo 3 dias em Barcelona, na Espanha, que são 3 horas e meia daqui de carro. E aí eu posso ir na Suíça, que são 3 horas do outro lado, e eu vou na Bélgica, vou na Alemanha, na Itália, entendeu? É uma coisa assim muito menor. Então acaba sendo, como são países diferentes, acaba que o mercado fica mais amplo também.
Mas o nível do sapateado não é lá aquelas coisas aqui, não. Realmente tem muito o que fazer. E aí é bom, porque isso vai dar trabalho. A perspectiva é de muito trabalho. Mas a gente está se estabelecendo, está começando assim. A semana que vem, aqui com a Adriana, a gente faz nosso primeiro espetáculo, um pocket show, aqui no vilarejo, um pouco no palquinho improvisado, e vamos se lançar para ver o que dá. Aí, com a ideia de começar a fazer é, coisas por aqui. Eu tenho um grande parceiro artístico meu, que é o Bruce Henry. Depois eu passei 12, 13 anos fazendo um show com ele, chamava Jungle Tap. Rodei muito no Brasil, ele morava no Brasil na época. Agora ele mora no Portugal. E a gente está retomando atividades e fazendo coisas juntos. Bom, mas fora o sapateado, que é muito reduzido, que é muito limitado aqui, para te dar uma ideia, minha filha, ela está no mundo do circo contemporâneo, que é o novo circo, né? Ela integra esse status na França que eles chamam intermitente do espetáculo. Se você consegue ter uma quantidade X de horas trabalhadas oficialmente como artista, você pode integrar esse status profissional e você tem uma renda garantida pelo Estado, que você, quando não está trabalhando, você recebe do Estado, quando está trabalhando, você contribui, enfim. Então, ela tem uma renda, ela é uma artista que trabalha, mas não tem essa instabilidade que o Brasil tem, que os Estados Unidos também têm, por sinal, né? Do artista que está sempre correndo atrás e sempre estressado, porque ele não sabe nunca se ele vai ter trabalho o mês que vem e se ele vai ter renda, porque quando você aluga um apartamento no Rio de Janeiro e com um filho na escola, e tem que pagar a escola, aluguel, seguros e supermercado, isso não, né? E no Brasil, assim, é difícil. Claro, claro, claro. Mas, quer dizer, então aí existe essa rede de proteção para o artista, dependendo do onde ele estiver atuando, né? Isso é importante, né? Existe uma rede de proteção do Estado, sem dúvida. Isso dá uma garantia de ter uma carreira longeva, né? Isso é importante demais. Eu acho É muito. mais segurança, né? Mais segurança. Aí você sabe que seu filho vai para a escola, não vai pagar nada até o final da universidade, que vai ter uma escola de qualidade, enfim. É uma série de vantagens que um país mais estabelecido, com uma economia mais forte como a França pode se permitir, né? Claro. Agora, há pouco, acho que a Kelly tá treinando o francês dela. Se eu entendi bem, acho que ela perguntou assim, como é que tá para você se habituar ou se aí na França se acho que era isso mesmo, né? Se integrar a França. É, Responde aí para ela. Pelo que passou rápido, eu acho que eu entendi que era isso. é, olha, Aí, como é que tá você aí não, na não, como eu falei, eu passei muitos anos na Suíça e é do lado aqui, e então não é problema. Para mim, a minha preocupação era com a Adriana, né, que precisa também se acostumar e gostar daqui, né, se acostumar a falar a língua e comunicação, mas também do jeito de ser das pessoas, que é diferente. É, e eu preciso para minha tranquilidade, que ela esteja plenamente feliz aqui. E esse é mais o desafio, porque eu já sei que eu estou tranquilo, eu conheço, cultura francófona, para mim é tranquila, a língua é muito estabelecida e tal. E o meu filho, lá, quem é que está perguntando? Ana Carolina, já fala francês, ele é perfeitamente bilíngue, fala francês e português. Seu filho é francês E ou é brasileiro? não, ele não é francês, ele fala francês. Ele é brasileiro? Nasceu no Brasil? O Gabriel tem 3 passaportes. Ele nasceu no Brasil, mas ele também é americano e alemão. Mas ele mora na França. Você tem uma comunidade europeia aí em casa. É, é uma Babel.
Mas isso é bom, eu acho que hoje em dia é importante esse tipo de situação, né, Steven? Ainda mais morando na Europa, né? Onde tudo é muito É, perto, como você falou, tá aqui, tá ali, tá acolá, a todo momento, até profissionalmente mesmo, né? é. A Ana Carolina escreveu que ele já nasceu multinacional. É, ele já nasceu multinacional, é. É, tem pouca gente que tem 3 passaportes, né? Então ele Sua já esposa, nasceu com 3. sua esposa tá aí perto? Sim, tá, tá, tá. Já põe ela aí pra gente ver. Eu não a conheço. Ela se Ah, incomoda? não, tá, não, Adriana, peraí, peraí. Adriana, dá um pulo rapidinho aqui, por favor. A Ana Carolina perguntando como foi ter um filho depois de tanto tempo. Eu ganhei rugas, muitas. Oi, Sara, Oi! tudo bem? Esse é o Tudo bem? Kelson. Kelson é um Não, amigo eu tô de 2.000 acompanhando, anos. ó, vocês, ó, tô curtindo muito. Eu tive que intimar o Steve, senão eu não ia te apresentar, pô. Né? Ué, você tem que me convidar aí de novo, ué. Você está achando que 95 só é suficiente? A gente já combinou, como ele falou que a gente tem casa aí em Avignon, então logo, logo, abrindo as fronteiras, a gente já está aí, tá bom? Estamos aguardando. Valeu, Adriano. Parabéns É aí, enorme. vocês aí, essa iniciativa da live. Sucesso aí, se cuidem. Vocês também, você também, você também, você e seu filho. Obrigada. Que gostoso, né? É. Que gostoso, né? Depois de. Que me falou na Karine, depois desse tempo. Gabriel tá por aí? Não. Tá Gabriel, aqui. ele vai, bom, ele pode chegar, acho que eles estão jantando, mas ele vai chegar. E vem cá, as suas meninas aí, eu conheci elas crianças, elas cresceram? Ah, só no tamanho. Só do tamanho. Ana Carolina aí, É, e o Steven disse que já tá. você vai me desculpar, como que é o nome da outra filha? Steven, já tá acabando o nosso tempo. É muito. Passa rápido, a gente nem percebe. Assim, ó. Ana Ai, Carolina, que é a professora, sapateadora de balé, casou-se, tem duas crianças, duas meninas. Uma de 11 ah, anos, chamada Alana, e uma de 3 anos, chamada Alicia. E a Annelise, que ah, tem arquitetura, é, também tem duas filhas, casou-se também, tem duas filhas, uma de 5 anos, chamada Maria Gabriela, e uma de 3 anos, chamada Ana Lívia. Então, praticamente, aqui em ai casa, que lindo. são 7 mulheres, entendeu? Quer dizer, cada uma na sua Caraca, Cada um na sua casa agora, mas são 7 mulheres. você tá ferrado, Kelson. Olha meus cabelos careca de cabelo branco. Ai, ai, ai. Falta Não, 50 segundos para terminar. Steven, foi muito legal falar contigo de novo, estar aqui. Foi muito gostoso essa nossa conversa. Eu te desejo o maior sucesso aí em Avignon. Espero que logo, logo a gente se encontre pessoalmente, né? eu vou te mostrar o Gabriel aqui, ó. Cadê o Gabriel? A família tá jantando lá. Ah, que gostoso! Um abraço para todo mundo aí. Fala que é todo mundo. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que tiraram esse tempo para nos ouvir, para saber da nossa história, da sua história, dessa nossa amizade que já tem 25 anos, né? Não é pouco tempo, né, Steven? Tá. Não, não é pouco tempo. Você é um cara muito bacana, viu, Kelson? E a Tá, sua família também. tá acabando. Steven,